patrimônio doado em vida ou transferido por meio de herança gera a incidência de um imposto chamado ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doações. O valor desse imposto varia de estado para estado, mas a alíquota máxima permitida pelo Senado Federal é de 8%. A cobrança desse tributo foi questionada na Justiça pelo estado do Rio Grande do Sul. A Corte Gaúcha declarou a inconstitucionalidade da lei estadual que previa a progressividade na alíquota do imposto. Determinou apenas o pagamento de 1% sobre o bem. O estado então recorreu. O caso veio parar no Supremo Tribunal Federal e, por unanimidade, os ministros da Corte reconheceram a repercussão geral do tema, que você acompanha a partir de agora no programa Grandes Julgamentos do STF. O Supremo decidiu que é válida a cobrança do ITCMD pelos estados de maneira progressiva. Isso significa que a legislação estadual pode prever alíquotas diferentes em função do valor de venda dos bens ou direitos transmitidos. O caso foi julgado durante a análise de um recurso extraordinário apresentado pelo estado do Rio Grande do Sul em 2007. Com os pedidos de vista e as mudanças de ministros na corte, como aposentadorias ao longo dos anos, o processo foi finalizado no mês de fevereiro do ano passado. O governo questionava a decisão do Judiciário do Estado, que declarou inconstitucional o cálculo do imposto e determinou a alíquota fixa de 1%. O TJ do Rio Grande do Sul entendeu que o cálculo progressivo previsto na lei estadual afronta a Constituição. Mas, de acordo com a maioria formada pelo plenário, esse cálculo é sim permitido. A lei estadual em questão do Rio Grande do Sul, Lei 8.821, de 1989, prevê alíquotas de 1 a 8% sobre o imposto. O ITCMD, o Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doações, é o imposto pago quando um patrimônio é transferido do falecido para os herdeiros, ou nos casos de doações em vida de um bem. Todo cidadão, quando falece, ele deixa herdeiros, via de regra. Em deixando herdeiros, os herdeiros terão, então, de abrir o inventário, ou seja, fazer uma coleta dos direitos e deveres que o falecido deixou. Existindo o cônjuge sobrevivente, ela tem 50%. E os filhos, o restante 5%, que será dividido entre eles. Mas com o advento da Constituição de 88, que estendeu a companheiro, também um título de herdeira e meieira, que era uma prerrogativa apenas de quem era casado, tem surgido muita controvérsia no judiciário. O advogado explicou ainda que, em relação ao imposto pago para a transferência de bens de alguém que já faleceu, deve levar em conta o princípio da capacidade contributiva, em que o cidadão deve contribuir sem comprometer a sua própria sobrevivência. Já em relação ao direito à herança, ele esclareceu quem tem direito. Olha, o direito da herança é um direito substantivo. O cidadão tem direito. Quando todos são maiores e capazes, que se busca o cartório, porque a agilidade é maior, não há nenhum problema, porque todos estão de acordo. Mas quando há uma divergência, justamente dizendo, não, eu participo demais, então a questão vai para o judiciário. Quando vai no judiciário, então abre-se o chamado inventário. Então, o juiz nomeia um inventariante, que ele toma conta do universo da herança e dali começa as questões que deverão ser postas para o magistrado e ele dizer o que cabe de quinhão para cada um deles. Perfeito? É realmente uma briga dependendo
do quantum do espólio, ela poderá ir até o STJ. Além dos eventuais problemas de um inventário em família, numa segunda etapa deste processo, que é o momento do pagamento do tributo para a transferência de um bem, a polêmica existia no âmbito dos estados. Isso porque, em alguns estados da federação, era calculada uma alíquota fixa. Já em outros, o valor do tributo era feito de forma progressiva, ou seja, variava de acordo com o patrimônio que era transferido. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, o tema foi pacificado em todo o país. Foram 9 votos a 2. A Corte reconheceu o imposto progressivo e proveu o recurso do Estado do Rio Grande do Sul. O mesmo entendimento foi aplicado a outros 9 recursos extraordinários, todos de autoria do Estado. Para o vice-presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB do Distrito Federal, a decisão do STF coloca o ponto final na discussão. Foi muito importante esse julgamento do Supremo, porque ele pacificou, na verdade ele alterou e pacificou o entendimento histórico do STF e acabou com as decisões divergentes dos demais tribunais do país. O que acontecia? Anteriormente ao julgamento desse processo, o Supremo já tinha pacificado o entendimento de que era impossível a progressividade de impostos sobre os impostos de caráter real, ou seja, aqueles impostos que a principal característica para sua incidência é a natureza do bem transmitido ou do bem a ser tributado, e não uma condição do contribuinte que daria o caráter pessoal aos tributos. O recurso que serviu de paradigma para a decisão nesse caso foi apresentado na Corte em 2007 e julgado pelo plenário em fevereiro do ano passado, em conjunto com outros 9 processos que tratavam do mesmo tema. O caso teve a repercussão geral reconhecida pelo STF. Daqui a pouco, no próximo bloco, você vai ver como foi a votação desse recurso no plenário. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Você acompanha no programa de hoje a decisão do plenário do Supremo durante a análise de um recurso extraordinário que discutiu a progressividade da cobrança do imposto devido na transferência de um bem doado em vida ou de um patrimônio deixado por herança. O recurso foi apresentado pelo governo do Rio Grande do Sul contra a decisão do Tribunal de Justiça Gaúcho. A Suprema Corte entendeu que a cobrança progressiva desse tributo está de acordo com a Constituição Federal. O recurso extraordinário, julgado em conjunto com outros 9 processos, começou a ser analisado pelo Supremo em 2008. O relator foi o ministro Ricardo Lewandowski. Ele entendeu que a cobrança do imposto, conforme a lei gaúcha, é inconstitucional. Para ele, somente a Constituição pode autorizar outras hipóteses de tributação progressiva de imposto. O fato de a Constituição estabelecer no artigo 155, parágrafo 1º, 4, que imposto sobre a transmissão, causa-morte e doações, entre aspas, terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal, não autoriza a interpretação segundo a qual o Constituinte teria admitido a fixação de mais de uma alíquota para o tributo em questão, em conformidade com o sistema progressivo. O que se pretendeu com esse dispositivo foi permitir o estabelecimento de um teto uniforme para as alíquotas, válido para todos os entes federados, objetivando ainda que elas não assumam caráter confiscatório. Assente-se, de passagem, que o Senado Federal excedeu a competência que lhe foi conferida pelo Constituinte quando autorizou, por meio da Resolução 9 de 1992, mais especificamente em seu artigo 2º, o legislador estadual a fixar alíquotas progressivas em função do quinhão efetivamente recebido por cada herdeiro. A intervenção do Estado no domínio econômico por meio da extrafiscalidade, com o objetivo de redistribuir a riqueza das pessoas em uma estrutura federal como a nossa, somente pode ser levada a efeito pela União, exatamente para evitar a ocorrência de graves distorções do plano nacional. O ministro Marco Aurélio foi o único que acompanhou o voto do relator do recurso contra a progressividade. Não vejo incompatibilidade entre o referido dispositivo
e a aplicação da técnica da progressividade aos impostos reais, com vistas à realização da justiça tributária. A questão precisa ser analisada sob o ângulo da capacidade contributiva, fundamento último da tributação. Segundo o citado princípio, deve contribuir para a manutenção do Estado aqueles cidadãos que puderem fazê-lo, na medida dessa capacidade, sem prejuízo da própria sobrevivência. Para esse tributo, mostra-se necessário algum grau de personalização na progressão das alíquotas. Sem a pessoalidade, haverá inevitavelmente injustiça. O relator do recurso, o ministro Ricardo Lewandowski, e o ministro Marco Aurélio foram os dois únicos que votaram de forma contrária. A grande maioria a favor da progressividade da cobrança no imposto foi formada pelos ministros Menezes Direito, falecido em 2009, Carmen Lúcia, Joaquim Barbosa, Gilmar Mendes, Teori Zavascki e Celso de Mello, além dos ministros já aposentados Eros Grau, Ellen Grace e Carlos Aires Brito. Estamos a lidar com imposição fiscal vetorialmente proporcional aos signos presuntivos de uma personalizada capacidade contributiva, porque somente assim é que se tem isonomia entre os contribuintes. Isonomia que é o próprio norte da ação do sujeito tributante, mesmo quando se trata de impostos reais. Isonomia também na atividade estatal de bem aquilatar a capacidade econômica do contribuinte, trecho do parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição. O julgamento foi marcado por vários pedidos de vista. Os ministros Eros Grau, Marco Aurélio e Carlos Aires Brito pediram mais tempo para analisar o processo. Com isso, o recurso que começou a ser julgado pelo plenário em 2008 só foi finalizado em 2013, no ano passado. Todos os impostos estão sujeitos ao princípio da capacidade contributiva, especialmente os diretos, independentemente de sua classificação, como de caráter real ou pessoal. Daí porque dou provimento ao recurso para declarar constitucional o disposto no artigo 18 da Lei 8.821 do Estado do Rio Grande do Sul. Peço vênia ao relator para divergir e também para insistir em que, mas isso é uma coisa muito pessoal minha, em que não me parece possível a Corte considerar o tema, se não desde a perspectiva da constitucionalidade, não sob a perspectiva da razoabilidade ou da proporcionalidade. Porque a progressividade do imposto em um país que já tem uma carga tributária como a nossa, é sempre benfazeja, porque permite levar em conta, objetivamente, a capacidade contributiva do contribuinte. E esse deve ser o objeto essencial do próprio imposto, do próprio tributo. Não se pode, por isso a Constituição tem diversos dispositivos para proteger o contribuinte contra a exacerbação da carga tributária. Ora, se há a possibilidade de se estabelecer uma progressividade a partir do comando constitucional, de acordo com a natureza do tributo, e no caso esse tributo comporta essa interpretação, por que não dá-la? Eu tenho, inclusive, escrito sobre este parágrafo 1º do artigo 145, entendendo que ele é a introdução expressa do princípio da igualdade material tributária, que o Constituinte estabeleceu exatamente para todos os casos em que o Estado, por meio de tributação, venha a intervir no domínio do contribuinte. Por essa razão, eu não vislumbro qualquer inconstitucionalidade na situação aqui posta. A técnica da progressividade é um instrumento por excelência para a aferição da capacidade contributiva. A tributação ad valorem, com a especificação de uma única alíquota, é insensível à intensidade econômica da base que se está tributando, circunstância que pode gerar distorções, não é? Distorções que igualam sujeitos passivos em situações que, na verdade, ostentam
situações diversas. Prevaleceu a conclusão de que o parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição Federal permite a progressividade na cobrança do imposto. Isso porque ele dispõe o seguinte, que os impostos terão caráter pessoal e que cabe à administração tributária checar a capacidade contributiva, a capacidade econômica de cada contribuinte. Essa progressividade não só não é incompatível, como atende, de alguma forma, o princípio da capacidade contributiva, que, como bem demonstraram os votos, especialmente do ministro Carlos Aires e da ministra Ellen, não é também incompatível com os chamados impostos reais. O princípio da capacidade contributiva, ele deve ser aplicado a todos os impostos. Eu também me encaminho no sentido do que é provimento do recurso. Também apoio-me basicamente nas razões que foram aqui expostas pelos eminentes ministros que divergiram do senhor relator, mas notadamente os votos da ministra Ellen Grace e também do ministro Eros Grau, o primeiro a instaurar, a abrir esse dissenso, e no qual Sua Excelência recorda alguns precedentes desta Corte, da lavra do eminente ministro Carlos Veloso, a respeito da precisa interpretação que se deu ao parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição, que consubstancia uma regra que contém duas sentenças. A primeira, a de que, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal. E uma segunda sentença, no sentido de que os impostos, quer pessoais, quer reais, deverão sempre observar a capacidade econômica do contribuinte. Depois de 5 anos de debates, o Supremo Tribunal Federal alterou a jurisprudência da Corte e decidiu que a progressividade na cobrança do ITCMD, o Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doações, é constitucional. Daqui a pouco, no próximo bloco, você vai entender melhor o que significa a progressividade na tributação e o que muda na prática com a decisão do Supremo. Até já. A progressividade na cobrança de um imposto pago durante a transferência de um bem deixado pelo falecido aos herdeiros ou no caso de doações em vida de um patrimônio. Esse assunto, julgado pelo plenário do Supremo no ano passado, teve a repercussão geral reconhecida pela Corte e é o tema do programa de hoje. A progressividade é uma técnica de tributação que tem como objetivo fazer com que os tributos atendam à capacidade contributiva. Na prática, a progressividade funciona da seguinte forma: a lei prevê alíquotas variadas para o imposto e o aumento dessas alíquotas ocorre na medida em que se aumenta a base de cálculo. Assim, na progressividade, quanto maior a base de cálculo, maior será a alíquota. Um bom exemplo disso é o imposto de renda. O imposto de renda é um exemplo clássico da progressividade. Dependendo do valor recebido pelo contribuinte, ele vai ser enquadrado em uma das alíquotas do tributo. Então, as pessoas que recebem até certa faixa de renda, inclusive não são tributadas, outros vão ser tributados a alíquota de 7,5%, de 15%, de 22,5% e 27,5%. Essa é a progressividade, aumenta a base de cálculo, que aumenta, portanto, o rendimento do contribuinte ou o valor do bem que o contribuinte está recebendo, e com esse aumento o Estado ele se julga no direito, ele tem o direito previsto na Constituição de aumentar as alíquotas para tirar uma maior fatia desse patrimônio para poder cumprir com as suas funções. No julgamento do recurso extraordinário do Estado do Rio Grande do Sul, a grande discussão no plenário era saber se a progressividade também poderia incidir nos chamados impostos reais. Por 9-2, a Corte entendeu que, no caso do Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doações,
A progressão está de acordo com a Constituição Federal. O imposto de transmissão causa-mortes tem diferença, segundo penso, ministro Marco Aurélio, em relação ao outro imposto de transmissão inter-vivos, na medida em que, neste imposto que estamos tratando, se considera sempre uma transmissão a título gratuito. Necessariamente há um engrandecimento do patrimônio do recipiente ou da doação ou da herança. Enquanto que no imposto inter-vivos há uma onerosidade, pode haver, geralmente ela é pesada, ou seja, adquire-se o bem imóvel, mas em contrapartida adquire-se também a obrigação de pagamento de um financiamento, por exemplo. De modo que eu não vejo a necessária identificação entre os dois casos e, por isso, acompanho a linha da divergência convênia do relator, para considerar adequada aquela progressividade que foi estabelecida pelo Estado do Rio Grande do Sul, muito embora hoje ela já tenha se revertido numa alíquota única. Veja que tem uma particularidade aí. Neste último julgamento, agora do Supremo, que adveio de um recurso, de um RESP da Corte Gaúcha, a Corte Gaúcha imprimiu o valor, uma cifra de 8%. E, na realidade, a Justiça Gaúcha disse não, de jeito nenhum. Talvez esteja havendo um bis in idem. Vocês não podem dar uma progressão a este imposto. E a Corte Suprema nossa vedou. Disse, não, isto aí vamos continuar, porque na realidade pode se aplicar a progressividade. Isto para a questão do imposto. A decisão do Supremo altera a jurisprudência consolidada da Corte sobre esse assunto. Isso significa que, a partir de agora, cada estado, dependendo do caso concreto, poderá aplicar a alíquota progressiva. Isso significa, na prática, que todos os estados, dentro de sua competência, podem alterar as legislações e consignar que o imposto sobre transmissão e os demais impostos reais que incidem sobre bens sejam progressivos de acordo com os critérios pré-estabelecidos nessa mesma lei. Então, na prática, o Supremo pacificou o entendimento de que é possível a cobrança maior para quem tem bens de maior valor, mesmo esses bens sendo, mesmo esse imposto tendo um caráter real. E o programa de hoje fica por aqui. Se você quer entrar em contato com a nossa produção, anote o nosso endereço, é grandejulgamentos@stf.jus.br. Temos um encontro marcado na semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!